continuidade à nossa série de estudos sobre os atributos de Deus, hoje em especial meditaremos sobre a onipotência do nosso Deus, o fato do nosso Deus ser todo-poderoso. E o texto das Escrituras Sagradas que leremos está no Salmo de número 21, versículo de número 13, que diz assim: Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Irmãos, o nosso Deus é todo-poderoso. Isso deve encher o nosso coração de louvor e de alegria, assim como encheu o coração do salmista. É de conhecimento público que Deus ele é todo-poderoso. As pessoas falam que o Deus é onipotente, é uma das coisas mais básicas que as pessoas sabem a respeito de Deus. Sendo que, na verdade, irmãos, isso muda absolutamente tudo. É porque Deus é poderoso, é porque Deus é todo-poderoso, que Ele é capaz de fazer as grandes maravilhas que Ele tem realizado no mundo e, em especial, na vida do seu povo. Deus ele demonstra o seu imenso poder quando Ele cria todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, onde há esse registro, nós vemos que Deus ele cria exatamente aquilo que Ele quer criar. Deus ele tem poder para fazer com que a sua vontade seja executada de modo perfeito. Nós vemos que ao final de cada dia, quando Deus ele realiza a criação, Ele faz a sua obra de criação, Ele diz, e Deus viu que era bom. Moisés registra que Deus viu que tudo que Ele fez era bom, ou seja, tudo que Ele fez era exatamente aquilo que Deus desejava fazer. Ele teve poder suficiente para realizar. Em especial, quando Ele cria a humanidade no sexto dia da criação, o Senhor disse que foi muito bom. As obras da criação, todas as coisas que Ele fez. Vejam, irmãos, que coisa impressionante. Nós pararmos para pensar que em um instante não havia nada. E depois, em um estralar de dedos, o Senhor começou a criar todas as coisas. E em 6 dias, o Senhor criou tudo que existe. E no 7º dia, Deus completou a sua obra da criação e descansou dela. E olhou, ou seja, Deus ele contemplou para aquilo que Ele havia realizado. E Ele viu que tudo era bom, que tudo era perfeito, que com o seu poder, que com todo o seu poder, Ele foi capaz de criar tudo aquilo que Ele desejava criar. Imagina, não havia nada. E o Senhor realizou em 6 dias, em 7 dias essa obra da criação, porque Ele não quis realizar em um estralar de dedos. Porque o nosso Senhor, pelo fato dele ser todo poderoso, Ele poderia ter trazido tudo à existência em um só instante. Mas o Senhor, Ele usa o seu poder da forma que lhe apraz. Ele usa o seu poder de modo que lhe agrade. Ele não é obrigado a fazer nada de acordo com a vontade ou com o conselho de ninguém. Justamente porque Ele tem todo o poder, Ele faz exatamente aquilo que Ele quer, que Ele deseja. A obra da criação demonstra esse grande poder de Deus. Em toda a Escritura Sagrada, o Senhor é louvado pelo seu poder com que Ele demonstra como Criador, pelo fato de Ele ter criado absolutamente todas as coisas. Nós ficamos impressionados quando vemos a capacidade do ser humano de criar, quando vemos o desenvolvimento da tecnologia, quando vemos que algum ser humano descobriu a cura de uma doença grave, quando nós vemos que pesquisas avançam e os homens conseguem descobrir várias coisas, eles conseguem criar algo. Mas o homem não tem o poder de realmente criar algo do nada como o nosso Deus fez. O nosso Deus, Ele criou todas as coisas quando nada havia. E todas as coisas que nós somos capazes de criar, nós não criamos do nada. Nós criamos porque Deus já criou algo. E a partir daquilo que Deus criou, nós desenvolvemos a criação de Deus. Se você parar para pensar, até mesmo aquilo que é obra das nossas mãos deve ser atribuído ao poder de Deus, porque o Senhor, com o seu poder, foi quem nos criou. E nos criou exatamente com essa capacidade impressionante que nós temos de fazer tantas e tantas coisas. Toda demonstração do poder dos homens deve fazer com que o nosso coração se volte mais ainda e louve não a esses homens poderosos, mas louvemos ao Deus que criou todos esses homens poderosos. Quando nós vemos grande demonstração de poder por parte do homem, com bomba atômica, com explosivos nucleares, com tantas coisas que o homem demonstra um grande poder de destruição, nós devemos ver que o nosso Deus, Ele tem um poder infinitamente maior, infinitamente superior. Deus, Ele tem a capacidade de criar
algo muito maior e muito mais além daquilo que a gente pode imaginar. Se nós pararmos para pensar, Deus teria poder para fazer inclusive outros mundos diferentes. Como nós sabemos, Deus não criou só o nosso planeta, mas todo o universo é criação de Deus. E Deus poderia ter criado tantos outros universos como lhe apraz, mas Deus ele fez a sua obra para demonstrar o poder que ele gostaria de demonstrar naquele momento. E é suficiente para que nós o louvemos. Quando nós paramos para refletir mais a respeito das demonstrações de poder que o Senhor realiza nesse mundo, a forma com que o Senhor conduz a história, a forma com que o Senhor salva o seu povo, quando Deus ele tira o seu povo, o povo de Israel, a igreja do Antigo Testamento do Egito, o Senhor diz que ele o fez com mão poderosa e com braço estendido. Ou seja, foi o poder de Deus que o capacitou a realizar essa grande libertação do seu povo. Deus ele tirou o seu povo da terra do Egito, realizando tantas e tantas maravilhas, além da compreensão humana, realizando milagres, realizando as pragas que nós conhecemos que foram realizadas lá no Egito. E o Senhor ele demonstrou com o seu poder, demonstrou com a sua força a grandeza do nosso Deus. Deus ele levantou Faraó, um grande rei, um grande governante, para mostrar que ele está acima de qualquer rei e de qualquer governante nesse mundo. O poder do nosso Deus está além da comparação, sendo que nós, como somos pequenos, como somos criaturas finitas, nós acabamos por comparar. Sendo que quando nós olhamos para Deus e o poder que Ele exerce, o poder que Ele executa, é impressionante. A palavra de Deus fala que Deus não apenas criou o universo, mas Deus ele sustenta o universo. O livro de Hebreus vai falar que Jesus Cristo, Deus o Filho, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O universo não foi apenas uma obra da criação de Deus que ele realizou há milhares de anos atrás e que agora se conduz sozinho. Mas veja que o universo é regido por leis tão poderosas que os seres humanos não conseguem quebrar, como a lei da gravidade ou tantas outras leis. E Deus ele criou essas leis. Imagina, nós não conseguimos quebrar as leis que Deus colocou na natureza. Imagina o poder que esse Deus tem para criar essas leis tão poderosas. Imagina o poder que o nosso Deus tem além da nossa compreensão. O Senhor ele sustenta todas as coisas. O nosso pulmão se enche e se esvazia de ar. E é o Senhor quem nos sustenta, o Senhor é quem faz entrar e o Senhor é quem faz sair o ar do nosso pulmão. O Senhor é que faz o nosso coração bater. Imagina tantos e tantos corações batendo neste momento. E o Senhor é quem está sustentando todas essas vidas, não só dos seres humanos, mas também dos animais, também dos vegetais, toda a criação de Deus, o Senhor a sustenta com o seu imenso poder. Mas certamente, o poder de Deus é manifesto da forma mais gloriosa possível nessa criação, nesse mundo que Ele mesmo criou, quando nós olhamos a salvação que Ele realiza em nossas vidas. Deus ele demonstrou isso com o poder que ele retirou o seu povo da terra do Egito. Mas quando olhamos para dentro de nós, quando olhamos para o fato de que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor fez surgir vida onde não havia, em nossos corações onde não havia vida verdadeira, o Senhor fez que a vida surgisse. E mais poder do que quando o Senhor criou o mundo, porque o Senhor criou o mundo do nada. Mas o nosso coração e a nossa vida estavam mortas em delitos e pecados. Não é que apenas não existia vida em nós, mas existia morte e existia maldade, existia uma perversidade em nossos corações. E o Senhor consegue, com o seu imenso poder, nos libertar da condenação do inferno. O Senhor consegue, com seu imenso poder, nos santificar dia após dia. E nós sabemos, é uma promessa em sua palavra, que aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus, porque ele é poderoso. E nós, mesmo sendo fracos e limitados, nós podemos confiar num Deus que é todo poderoso. O apóstolo Paulo, um homem em sua fraqueza, um homem preso em cadeias, ele afirma: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador, é quem nos fortalece, é quem tem todo o poder. Ele detém todo o poder e esse poder ele usa em favor do seu povo. E o mesmo Deus que vai terminar a obra em Cristo Jesus, no dia em que ele terminar a obra, ele vai mostrar, vai continuar revelando o seu poder em nós, ao nos sustentar à semelhança de Cristo durante toda a eternidade. O Senhor é tão poderoso que ele não precisa de absolutamente nada, nem de ninguém, para que ele possa existir. Nós dependemos completamente do poder desse Deus para que a nossa existência se perpetue nesse mundo e no mundo por vir. O nosso Deus é extremamente poderoso. Ele reina com absoluta soberania e ele tem poder para nos salvar completamente. O nosso Deus é um grande Salvador. Nós não somos poderosos, irmãos. Na verdade, existe algo no qual nós somos fortes e é em pecar. A nossa maldade e a nossa perversidade faz com que nós possamos nos assustar com o tamanho do poder que o pecado muitas vezes tem sobre a nossa vida. Mas quando nós olhamos para um Deus todo-poderoso, nós sabemos que Ele tem poder para nos libertar. Sabemos que Deus ele teve poder para criar todo o universo, para sustentar todo o universo, para salvar o seu povo. E assim nós podemos, junto com o salmista, dizer: exalta-te, Senhor, na tua força. E nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Que Deus muito nos abençoe. Amém.